Imprensa argentina crava Almada no Flamengo e jornal espanhol comemora meia argentino no Mengão. Escalação: técnico Leonardo Jardim conta com retorno de titulares para a retomada do Brasileirão. E mais, hoje teremos uma grande estreia no futebol brasileiro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. Quanto tempo eu esperei para isso. Hoje é dia de Mengão, hein? Não é amistoso não, é jogo à vera, jogo oficial, tá valendo 3 pontos. Flamengo e Chapecoense, 9h30 da noite, após mais de 50 dias. O Flamengo tá de volta e entra em campo nesta quarta pelo Campeonato Brasileiro contra a Chape. Apesar de ainda ter alguns desfalques, o técnico Leonardo Jardim está comemorando aí o retorno de algumas peças importantes, alguns titulares. A grande novidade é o retorno de Arrascaeta. Ele está à disposição depois de 3 meses, sem atuar. Teve o problema na clavícula, teve o problema lá na panturrilha quando estava na seleção uruguaia. Entre os convocados, Varela, Léo Pereira, Alexandro, Danilo, Gonzalo Plata também viajaram, estão lá à disposição do técnico português. Em relação ao time que enfrentou o Coritiba na última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo, Jardim tem um retorno aí de alguns titulares, como o Jorginho, por exemplo. Samuel Nino deve iniciar jogando, o provável Flamengo com Rossi no gol, Varela na direita, Léo Pereira e Vitão, ou Danilo, e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, Samuel Nino, Plata, Bruno Henrique e Pedro. A minha única dúvida aqui é se ele vai entrar com o Lohan de titular ou se ele vai manter ali o Samuel Nino como meia, ali na posição do Arrascaeta, e deslocar o Bruno Henrique para a esquerda. Vamos ver, A gente ainda vai trazer aí um vídeo especial na parte da tarde, o nosso famoso pré-jogo, com todas as informações dessa partida entre Flamengo e Chapecoense. Os desfalques, vocês já sabem, Léo Ortiz está fora, De La Cruz também está fora, Luiz Araújo está fora e o Lucas Paquetá. Além do Carrascal, que não tem nenhum problema médico, mas vai precisar aí cumprir suspensão imposta pelo STJD. Bom, como eu falei, no nosso próximo vídeo a gente vai trazer aqui todas as informações, quadro de arbitragem, onde assistir, como vem a Chapecoense para esse jogo, depois da pausa da Copa do Mundo, como que eles se prepararam, quais desfalques, se a Chapecoense negociou algum jogador, enfim, a gente vai trazer tudo no vídeo da tarde. Mas vamos falar de uma grande estreia no futebol brasileiro, começa hoje, nos jogos de hoje, e teremos aí também nos jogos do fim de semana, o impedimento semiautomático fará sua estreia no futebol brasileiro. Apesar da novidade, o funcionamento do sistema ainda gera dúvidas entre os torcedores. Tem muita gente, como é que vai acontecer? Nós tivemos muito isso na Copa do Mundo, Copa do Mundo, o torcedor pode ver muito impedimento semiautomático. Quando está ali impedido ali, é fração de segundos, o árbitro já recebe ali a notícia do operador de vídeo, porque o impedimento semiautomático é ali na hora, não tem muito tempo, não demora muito. Isso vai ajudar bastante o nosso futebol brasileiro, que já é enrolado, A arbitragem já bate cabeça, já é uma arbitragem completamente enrolada. Então, se veio para ajudar aí, a gente tem que aplaudir. Porém, ao contrário do que aconteceu na Copa do Mundo de 2026, o Brasileirão não utilizará uma bola com chip para auxiliar na detecção no momento do toque. O processo começa com o software identificando automaticamente o frame em que a bola é tocada. Se o operador de vídeo concordar com a narração sugerida, basta validá-la para que o sistema calcule automaticamente a linha de impedimento. Então, só repetindo aqui essa parte. O processo começa quando o software identificando automaticamente o frame em que a bola é tocada.
Se o operador do VAR concordar com a marcação sugerida, basta validá-la para que o sistema calcule automaticamente a linha de impedimento. No entanto, caso o operador entenda que o frame indicado não corresponde ao momento exato do toque, ele poderá fazer um ajuste manual. Para isso, analisa as imagens em câmera lenta e verifica se o contato com a bola ocorreu 1 ou 2 frames antes ou depois do sugerido pelo software. Após a correção, o sistema recalcula automaticamente a posição de todos os jogadores naquele exato instante, gerando uma análise da jogada. Então tá aí, impedimento semiautomático. Isso foi uma proposta do Sami Chaldi, né, presidente da CBF, e ele falava, né, que após a Copa do Mundo seria implementado aqui no futebol brasileiro o impedimento semiautomático. Isso já ocorre lá nos campeonatos europeus, né, em muitos países já há bastante tempo. Você vê como é que o Brasil está atrasado no futebol. Só agora teremos o impedimento semiautomático. Só que a gente continua atrasado mesmo assim, porque não tem o chip na bola que a gente viu aí na Copa do Mundo FIFA, né? Inclusive a gente via, quando tinha um lance polêmico de impedimento, parava assim a imagem e mostrava a bola, o jogador, por conta desse chip de aproximação, chip de toque. Deve demorar um pouquinho até chegar aqui no futebol brasileiro, né, gente? Porque tudo é dinheiro. Bom, deixa aqui nos comentários o que você achou aí dessa estreia, né? Grande estreia no nosso futebol, o impedimento semiautomático. Vamos falar agora de Thiago Almada. Eu sei que é um assunto que está mais esgotado, né, na cabeça aí do torcedor, ninguém aguenta mais, o pessoal quer uma definição, mas é assim mesmo. Uma negociação desse tamanho com o Thiago Almada envolvendo valores altíssimos é natural, é normal. Só que, gente, nós temos uma atualização. A imprensa argentina já cravou o Almada no Mengão. Sem segredo, sem mistério. Segundo informações dos jornalistas argentinos Sebastián Sur e Fernando Padrón, Thiago Almada é jogador do Flamengo. De acordo com a apuração, o meio argentino já deu o aval, já deu o sinal verde, já deu sim para o Flamengo. Assinaram um contrato aí por 3 temporadas. O que viralizou aqui, nessa informação que vem da Argentina, não é que o Almada deu sim ao Flamengo, não é que o Almada aceitou o projeto Flamengo. O que está viralizando nessa informação é o tempo de contrato. Por quê? O Flamengo não costuma fechar 3 anos com um jogador desse nível. Uma contratação dificílima, tirando um jogador da Europa, um jogador que ainda tem mercado, um jogador que acabou de sair na final da Copa do Mundo, né? Chegou à final com a Argentina. Pode não ter jogado, pode não ter tido grande destaque, mas estava lá. A seleção que chegou à final foi a Argentina. Thiago Almada estava lá no banco. Então, o curioso aí, o que chama a atenção e o que gerou debate nas redes foi o tempo de contrato. Eu não acho que o Flamengo fecharia apenas 3 anos de contrato com o Almada, né? Com todo respeito à informação dos jornalistas argentinos, o Sebastián Sur e o Fernando Padrón. Acho que o Flamengo deve fechar aí um contrato de 5 temporadas, como é de costume, né? O Flamengo fecha sempre 5 anos com os atletas. Porém, na informação deles é que o Almada aceitou o projeto para fechar por 3 anos. Acho arriscado, que o Flamengo pagaria um alto valor e daqui a 3 anos o jogador se tornaria livre, né? Ou então ia pedir muito numa renovação. As informações também apontam que o River Plate, que tentou a contratação do jogador, saiu da parada a partir do momento em que o Flamengo entrou. E os próprios jornalistas argentinos dizem na matéria que não tem como competir com o Flamengo em termos financeiros. Com isso, o caminho ficou livre para o Flamengo, que já tinha um acordo fechado com o Atlético de Madrid e com o staff do atleta, aguardando apenas o término da Copa do Mundo. Pelo que eu conversei com alguns amigos, né, do Flamengo, não está ainda fechado o Almada, tá? O Almada ainda não respondeu ao Flamengo, com todo respeito à informação dos jornalistas argentinos, né? Jornalistas que fazem a cobertura das equipes lá, de River, Boca, Independente, Estudiantes, enfim. E eles têm assim, um contato próximo com empresários do Almada, são todos argentinos, né? O representante do Almada também é. Então, a gente fica assim, tem a informação que chega da Argentina e tem a nossa apuração interna aqui que a gente faz com pessoas ligadas ao Flamengo.
ainda não está fechado, mas eu posso garantir que está muito próximo. Avançou demais nas últimas horas, podemos dizer assim. E tem um outro jornalista que faz a cobertura do River Plate dizendo que o Almada gostou muito do projeto do Flamengo. Ele passou aqui pelo Rio de Janeiro, jogou no Botafogo, foi muito feliz, ganhou um Libertadores, um brasileiro, enfim, foi lá para fora. Bom, o curioso, gente, é que um jornal da Espanha, aliás, um grande jornal, um dos maiores, jornal Marca, debochou da saída do Almada, né? E comemorou a contratação por parte do Flamengo. O fato do Almada estar na mira do Flamengo aí é visto como uma solução de problema para o Atlético de Madrid, segundo esse jornal Marca, né, a imprensa espanhola. Porque o jornal Marca vai além e afirma que a contratação do argentino que disputou a Copa do Mundo, que o Flamengo conseguiu aí ajudar mais uma vez o Atlético de Madrid, que já tinha feito antes em duas situações, com Samuel Lino e Saúl. E aí, na informação do Marca diz, não é a primeira vez que o clube brasileiro aparece para resolver dores do Atlético de Madrid. Em mercados passados, levaram 2 jogadores que o Atlético não contava. Um, especialmente, levava anos sendo um problema devido ao alto salário. Falamos, claro, de Saúl. O outro, Samuel Lino, nunca chegou a ser uma questão de Estado e ainda acabou levantando um bom dinheiro, mais de 20 milhões de euros, ou seja, mais do que o triplo que ele custou quando chegou ao Atlético. O negócio foi fechado em 22 milhões de euros, a maior contratação da história do Flamengo na época. Então tá aí o Marca, né, comemorando. O Marca deve gostar muito do Flamengo. Aliás, os torcedores do Atlético de Madrid, né, porque levaram o Saúl, que era um alto salário lá, né, para o Atlético de Madrid, levaram o Samuel Lino, o Flamengo pagou muito dinheiro, é uma verdade, é um fato, e agora estaria levando o Almada, que é um jogador que está no banco, esquecido e que não vai ter vida fácil com o Simeone. Então, no caso do Almada, a publicação coloca o jogador que perdeu espaço no Atlético de Madrid desde sua chegada como uma das chaves do mercado do Atlético de Madrid. O interesse do Flamengo poderia resolver um problema para o Atlético, na verdade 2, a falta de verba para novas contratações e a questão de ter um jogador insatisfeito com sua função, como é o caso de Almada, que começou bem no Atlético, mas perdeu o ritmo, como se viu na Copa do Mundo. A saída será determinante para movimentar o mercado de transferências e encaixar o time com novos reforços, acrescenta o artigo do Marca, referindo-se ao lateral espanhol Alejandro Grimaldo e o meio-campista dinamarquês Morten Roland, né? Já anunciados. O clube ainda encaminhou acordo com o meio-atacante sul-coreano Kang In-lee. Então tá aí, gente. Todo mundo agradecendo aí o Almada indo para o Flamengo. Ainda não é oficial, ainda falta um pouquinho, mas qualquer novidade a gente informa aqui ao torcedor. E eu já te convido para participar do nosso vídeo da tarde, pré-jogo. Qualquer novidade, inclusive, a gente inclui aí nesse pré-jogo, porque hoje, quarta-feira, dia de futebol, dia de Mengão, noite mágica de Campeonato Brasileiro, vamos com tudo. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!